Direito desta semana você vai aprender sobre o Código Civil e a Constituição. Vai conhecer aspectos constitucionais de diversos temas, como o Estatuto das Capacidades, a responsabilidade civil, uso capião em pequenas áreas, cônjuges e companheiros na família e regime sucessório. As aulas são com o professor Paulo Souza. Olá, eu sou o professor Paulo Souza e hoje nós continuamos o nosso passeio pelo Código Civil e pelo Direito Civil contemporâneo. Nessa nossa terceira aula, nós vamos entrar no livro do Direito das Coisas, falar um pouco sobre institutos que vinculam posse e propriedade. O nosso tema da aula de hoje é a possibilidade de uso capião de determinados bens específicos que têm metragens pequenas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse instituto que transforma usuários, possuidores, possessórios, esses institutos possessórios todos vinculados à aquisição de propriedade. Nós sabemos que no Brasil há uma informalidade muito grande envolvendo a aquisição de propriedade. Isso tem razões históricas que acabam refugindo um pouco aqui do nosso objetivo. Mas é importante saber um pouco sobre esse assunto para você entender por que nós estamos aqui e por que as coisas funcionam desse jeito. Quando nós falamos do sistema de aquisição de propriedade imobiliária, então eu estou falando de aquisição de imóveis, casas, fazendas, comércios, a propriedade imobiliária tradicional. Não aquisição de propriedade imobiliária, carro, celular ou coisa assim. Esse sistema de aquisição de propriedade imobiliária, ele historicamente vem do Brasil do direito alemão. Acho que aqui você mais ou menos já vai perceber por que a gente tem alguns problemas, né? Brasil, Alemanha. Para além do 7-1, o problema maior é que nós temos uma realidade completamente diferente. A Alemanha é um país pequeno, territorialmente falando. Tem uma unidade populacional muito grande, uma identidade nacional muito específica e uma história de registro de bens muito grande, vinculada especialmente à Igreja Católica e Apostólica Romana, historicamente falando. O Brasil, por outro lado, é um país de população miscigenada, de tamanho continental. Às vezes nós esquecemos desses detalhes, né? Como o Brasil é muito maior do que toda a Europa junta. E temos um histórico de vinculação de registro muito mais ao sistema português. E o colonizador português, evidentemente, que não tinha as preocupações do popular, das pessoas que viviam na Alemanha antigamente. Então são duas realidades muito diferentes. Sem falar, inclusive, na realidade social dessa aquisição de propriedade. A isso se soma, por exemplo, um sistema de produção que nós tínhamos no Brasil vinculado à escravidão. E do dia para a noite, milhares de brasileiros se transformaram em cidadãos livres, mas sem propriedade. Quando nós falamos nesse sistema alemão, nós falamos num sistema que vem lá da Idade Média, com aquele sistema de suzerano, senhor feudal. A gente não teve aqui no Brasil esse tipo de feudalismo clássico que se vê aí em filmes de época. Então, duas sociedades completamente diferentes. O que o legislador brasileiro fez foi tentar adaptar o sistema de aquisição de propriedade imobiliária da Alemanha ao Brasil, que é o sistema registral. O ponto é que, na juridicidade, o sistema alemão ele tinha uma grande confiabilidade porque esse sistema se baseava numa transmissão de propriedade que já ocorria por registro nas paróquias há muito tempo, há décadas, há séculos. Então eu podia rastrear as propriedades em solo alemão e claro que aqui nós estamos a fazer uma certa flintstonização da história, a tentar entender como funcionavam os automóveis na época do Homem da Caverna. É óbvio que não existia automóvel na época do Homem da Caverna. E quando eu falo nesse sistema alemão,
Eu estou falando de uma Alemanha que não existia também, mas os estados germânicos, por exemplo, a Prússia. Então, como é que esses estados germânicos faziam? Eles já tinham um registro de aquisição de propriedade há séculos. Aqui no Brasil, não. Esses sistemas de aquisição, eles são muito recentes. Os registros públicos, aqui no Brasil, são muito recentes. Para você ter uma ideia, é a Lei 6.015 de 1973 que estabelece princípios a reger esse sistema registral. E cá entre nós, falando em história do Ocidente, 1973 é ontem. Então nós começamos a fazer esse registro de propriedade apenas muito recentemente. E essa informalidade prévia, ela se verifica ainda hoje. Esse sistema de transmissão, ele acaba sendo informal também hoje. Segundo fator, é um fator de custo. O custo para a transmissão de propriedade no Brasil não é dos mais baixos. Nós temos uma certa burocracia herdada do regime jurídico português. Nós somos um país herdeiro das tradições lusitanas para o bem e para o mal. E uma dessas tradições está justamente nessas exigências de formalidades muito grandes. E veja, quando eu cá falo dessas formalidades, nós precisamos entender que essas formalidades, elas não precisam ser vistas apenas do ponto de vista negativo. Essa burocracia, essas exigências todas são ruins, por um lado, mas são muito boas, por outro, porque geram uma confiabilidade no sistema muito alta. E o Brasil, mais recentemente, adotou o sistema de georreferenciamento para as propriedades imobiliárias. Isso é coisa que poucos países no mundo têm. É possível, por esse sistema de georreferenciamento, saber exatamente onde começa e termina uma propriedade. Porque você já parou para pensar como é que nós estabelecemos os limites das propriedades? Você já parou para pensar como é que era antigamente? Onde é que começava a fazenda de um e terminava do outro? Isso era tudo por marco. Era colocado marco, em alguns lugares marco de pedra mesmo, né? E nos registros imobiliários ficava assim: a fazenda do cidadão segue 18 graus em direção ao rio e acaba na pedra de não sei aonde. E aí que tinha problema de mexer cerca para lá, mexer cerca para cá, né? Um dos indícios mais antigos que a gente tem dessas grilagens de terras. Então, uma série de problemas pelos próprios problemas existentes na realidade. Um país de dimensões continentais, de uma falta de controle de registro de propriedade. Então a legislação ela foi mudando no sentido de gerar mais confiabilidade a esse sistema, a tornar esse sistema mais fiável. E o georreferenciamento ajuda bastante nesse sentido. Mas sabe como são as coisas. Nós não podemos trazer essas mudanças de sistema assim, do dia para a noite. Veja, a Lei de Registros Públicos ela é de 1973. Já conta aí com meio século. E ainda assim, nós temos muitos problemas que vão sendo superados aos poucos. Por isso, nesse sistema de aquisição de propriedade no Brasil, tem um instituto que é realmente muito importante, que é a uso capião. O que é a uso capião? A uso capião, basicamente, é a transformação de uma situação fática numa situação jurídica. Por quê? Porque na nossa realidade proprietária sempre foi muito comum se prezar muito mais a posse do que a propriedade. Por quê? Porque o título de propriedade, frequentemente, ele nem sequer podia ser encontrado. Como é que as pessoas transmitiam a propriedade? O bom e velho no fio do bigode, né? Na confiança. Olha, essa área aqui é minha. Você quer comprar? Eu vendo, é tanto. Tudo bem, está aqui, agora é meu. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a ter um bigode mais curto, talvez, ou o grau de confiança caiu. De modo que se passou a exigir algum indício documental. E aí as pessoas começam a exigir papel. Aí você, não, pera lá, mas assim, você está dizendo que é o proprietário, que fica aqui na terra, mas como é que eu vou acreditar em você? Não, fica tranquilo. A gente faz um contrato de compra e venda, que na realidade brasileira chamou contrato de gaveta. As pessoas
pegavam um pedaço de papel e guardavam na gaveta. Daí o nome contrato de gaveta. Por que o contrato de gaveta se chama assim? Porque ele não era levado a registro imobiliário. Eu não ia até o registro de imóveis registrar a aquisição de propriedade. Eu pegava o título de ingresso, o contrato de compra e venda, e o guardava na gaveta. E por que eu não o levava a registro? Porque para isso era necessário previamente fazer a aquisição com um título de ingresso sob forma pública. Ou seja, eu preciso de uma escritura pública de compra e venda. Se eu não fiz uma escritura pública de compra e venda lá atrás, não tem como levar a registro. Milhares de brasileiros têm, até hoje, na gaveta, o contrato de compra e venda. E não tem como levar a registro a aquisição de propriedade. Então, é uma situação fática, vinculada à posse. Né? Eu estou vinculado àquele imóvel diretamente. É mais ou menos como nós pensamos a aquisição de propriedade imobiliária. Como é que você prova para mim que é proprietário do seu celular? Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou uma autoridade policial te parando e falando, tá preso, por quê? Porque você roubou esse celular. Eu falo, não, negativo, o celular é meu, foi então prova. Veja que ninguém anda com um comprovante de pagamento daquilo tudo que tem. Porque a rigor, eu precisaria andar com um comprovante de pagamento desse terno, dessa gravata, dessa camisa, do sapato. Não faz sentido uma coisa dessa. Nós falamos, pera lá, deixa eu verificar aqui, tá aqui, ó, essa gravata não é roubada não, tá? Ela é minha, ó, eu comprei. Pensa em coisas de pequeno valor. Como é que você faz a compra e venda desse tipo de produto? Você exige documento ou coisa assim? Vai comprar lá numa balinha? Ninguém exige contrato escrito para essas coisas. Só que para a aquisição de bens, a legislação brasileira exige uma série de formalidades. A primeira formalidade é a aquisição por escritura pública de compra e venda. Então eu preciso ir até um tabelião de notas e, na presença do tabelião de notas, lavrar uma escritura pública de compra e venda. E aqui começa o primeiro problema. Se nós formos perguntar para 100 brasileiros, provavelmente 95 ou 98 deles não vão entender o fato de eu precisar primeiro ir num cartório fazer uma escritura pública e depois ir para outro cartório fazer um outro documento. E eu falo aqui de uma prática advocatícia. Explicar isso para um cliente é sempre muito difícil. O cliente para na frente da minha mesa com um pedaço de papel e fala, doutor, está aqui, eu sou o proprietário. Deixa eu ver. Escritura pública de compra e venda. Não, o senhor não é proprietário. Como assim? Não, porque lá no registro imobiliário não consta o seu nome como proprietário do imóvel. Mas doutor, pelo amor de Deus, eu estou com o documento aqui que diz que eu sou o proprietário. Você, pois é, mas esse documento aí não é o documento que prova que você é o proprietário. Pois bem, doutor, então, mas eu quero me tornar proprietário. O que eu faço? Se tiver tudo certinho naquela escritura, eu falo para ele, o senhor vai até o registro imobiliário e faz o registro dessa aquisição. Ah, ótimo. Aí ele vai, paga os tributos incidentes, os custos e tudo mais e volta com outro pedaço de papel. Só, doutor, está aqui, o registro imobiliário. Pois bem, agora o senhor é proprietário. Só quer dizer que aquele papel não era suficiente para eu provar que sou proprietário, mas esse aqui é. Exatamente. Porque é o sistema baseado no sistema alemão. O sistema alemão tem uma presunção de propriedade pelo registro imobiliário. Então nós temos que visualizar que existem duas coisas. Existe o título de ingresso, que é como eu faço para me tornar proprietário. E existe o registro imobiliário, que é a prova de que eu sou proprietário. Tradicionalmente, esses títulos de ingresso são os contratos de compra e venda. Mas não precisa ser contrato de compra e venda. Eu posso doar propriedade para você. Então eu tenho um contrato de doação. Você pode receber aquela casa por herança. Você tem um formal de partilha que mostra que você tem direito a ser registrado como proprietário. Entende? Então o título de ingresso é o elemento que demonstra que eu tenho direito a me tornar proprietário. Ele por si só não demonstra que eu sou proprietário. O contrato de compra e venda é nada. Claro, com várias ressalvas aqui por causa do nosso sistema jurídico. Tá?
mas eu preciso fazer esse registro imobiliário. Agora, qual que é o problema desse sistema imobiliário? O problema é que tem um princípio chamado princípio da continuidade, de modo que o oficial do registro imobiliário, ele não pode me registrar como proprietário se o título que eu levo para ele não é o título do proprietário anterior. Então funciona assim. Quem está lá no registro imobiliário? O João. Quem é o João? É o João. O João que vendeu a casa para você, por meio de contrato de gaveta. Você vendeu a casa para mim. Supondo que eu faça uma escritura pública de compra e venda aí, eu consigo levar essa escritura pública de compra e venda para o registro imobiliário? Não, porque o registrador vai perguntar para mim, Paulo, cadê o João? O João? Não sei quem é. Não, mas o João foi quem vendeu para você, você está vendendo para mim. Sim, mas que garantia que eu tenho que o João vendeu? O registrador imobiliário não tem como saber. Como é que ele vai saber? Com um título de ingresso, uma escritura pública de compra e venda, lavrada em favor de você e você lavrando uma para mim. Então eu mostro a cadeia dominial. Para fazer uma analogia simples, é a mesma coisa que acontece com a família. Nós não temos registro civil? Você não prova pelo registro civil que é filho de alguém? E esse alguém não prova que é filho de outro? Então você prova que é filho de seu pai, que é filho de seu avô, que é filho de seu bisavô. É uma continuidade. Confere? Então, eu provo que eu sou bisneto do meu bisavô precisamente porque eu vou demonstrando por registro de nascimento. O povo, quando quer pegar cidadania estrangeira, faz isso. Olha, eu sou filho de fulaninho, que fulaninho nasceu no país X e, portanto, eu tenho ius sanguinis, né, direito por sangue a ser considerado cidadão italiano, alemão, francês, não sei o que lá. É a mesma coisa. Eu tenho que ir mostrando quem é o proprietário. Então o registro ele precisa espelhar essa cadeia dominial. Então eu preciso saber em qualquer momento do tempo quem era o proprietário daquele imóvel. Só que aí a gente tem o problema, porque o João vendeu para você e você vendeu para mim, e eu não tenho como registrar. É aí que na realidade brasileira começa a se aplicar cada vez mais o Instituto da uso capião. Porque a uso capião nada mais é do que a posse somada ao tempo. Então, se eu possuo durante um determinado período de tempo, eu vou ao Poder Judiciário e peço para o juiz reconhecer que aquela posse, durante aquele tempo, me diz que eu sou proprietário. E aí a sentença do juiz vai determinar que o registro imobiliário registre o meu nome, ao título de ingresso. Não é o contrato de compra e venda, é a decisão judicial. Então o juiz dá a canetada e determina ao registro imobiliário o registro da propriedade em meu nome. Senhor juiz, sou o Paulo, estou aqui há 35 anos. Esse imóvel permite, né, eu sou o proprietário, pela posse somada ao tempo. Essa posse somada ao tempo, ela é analisada pelo Código Civil. O Código Civil estabelece as regras para o uso capião, nos artigos 1238 e seguintes do Código. Ou seja, quanto tempo eu preciso para me tornar proprietário? Que tipo de posse me permite me tornar proprietário? Porque, convenhamos, o ladrão, quando rouba um objeto meu, ele é possuidor e ele pode usucapir o meu bem? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque o título de ingresso, como é que eu ingressei na posse, vai determinar o usucapião. E aqui faço até uma chamada de cuidado. Nós vamos disciplinar essa posse classificando ela. Nós temos a posse justa e a posse injusta. A posse justa é a posse que permite o usucapião. A posse injusta não permite o usucapião. O que é posse injusta? É a posse derivada de violência, clandestinidade ou precariedade. Se a minha posse entra num desses três fatores, não tem como fazer usucapião. Posse violenta, tirei o cidadão à bala da terra, não vai ter usucapião. Posse clandestina, escondido, ninguém vendo, fiquei lá, escondidinho,
Também não é possível uso capião. E posse precária, aquela derivada de abuso de confiança. É quando eu permito que alguém fique lá, aspas, tomando conta da minha propriedade e essa pessoa tenta usucapir ela. Eu sou o legítimo proprietário. É o caso de um caseiro de um imóvel. Né? Nesse caso não é possível uso capião. Segundo, nós vamos classificar a posse em relação à fé. A posse pode ser de boa fé e de má fé. Nada a ver com posse justa e injusta. Isso é importante. Quando nós falamos de posse de boa fé ou não, é a saber se existe um obstáculo. Vamos pensar assim, cheguei num determinado lugar e não tinha ninguém lá. Eu falei, bom, vou fazer minha casa aqui, vou fazer minha lavoura aqui. Ninguém reclama, ninguém fala nada, o que, que eu penso? Ninguém liga para esse pedaço de chão, pois eu vou tomá-lo como meu. Essa é a posse de boa fé. Eu ignoro a existência de um obstáculo. A posse de má fé é aquela na qual eu não ignoro a existência de um obstáculo. Eu me aproveito precisamente desse obstáculo para me manter naquela posse. É o caso em que eu conheço um vizinho, velhinho, bem velhinho, que tem um filho que mora na Noruega. E aí o velhinho, papo vai, papo vem, descobre que ele morreu. Morreu e o filho dele continua na Noruega. Terreno dele. Eu falei, esse filho na Noruega não está nem aí. Sabe o que é mais? Eu mesmo vou ficar com esse terreno. Essa é a posse de má fé. A posse de má fé, ela permite uso capião? Permite. Só que os prazos para uso capião da posse de má fé, eles são maiores. Os prazos para uso capião com posse de boa fé são menores. Agora, se a posse for injusta, não tem uso capião. Essa distinção é muito importante. E a legislação brasileira, ela foi criando várias hipóteses de uso capião. O ponto é que, suponha que eu chegue numa área urbana, é um pedacinho de terreno. E eu vou dar um exemplo de uma situação fática que eu vi acontecendo, né, de uso capião de uma área pequena. Foi feito o arruamento, só que o engenheiro que fez o arruamento naquele lugar, faltou algumas aulas lá na faculdade. E ele fez a medição errada, um engenheiro agrimensor. Né? E aí foi colocado o leito da rua, e do leito da rua era para colocar as duas medidas para os dois lados, calçadas e terrenos. Só que a hora que o cidadão foi fazer a medida, ele tomou essa medida não como o meio do leito, mas como a ponta da calçada. E aí ele colocou a medida para cá. Então ele levou a rua um pedaço para cá. E aí pensa na consequência que isso acontece. O terreno aqui tinha que ficar aqui, mas na verdade ele veio para cá. Então todo mundo naquela rua mediu as propriedades errado. E aí a rua ficou bem engraçada, porque de um lado tinha uma calçadinha desse tamanho assim, que você espirrasse caía na rua, e do outro lado ficou uma calçada enorme, né? Dava para fazer um belo de um churrasco. Só que isso impactou na outra ponta da rua. Lá na outra ponta da rua, todo mundo veio com a propriedade de mais um pedacinho. E ficou uma tripinha de terreno sem dono. Na verdade, tinha dono. Só que como todo mundo mediu errado, e ninguém se deu conta disso até depois que o negócio já estava feito, ficou uma sobra de um terreno. Só que essa sobra de terreno ela era bem pequena. E a legislação municipal, ela estabelece regras para os tamanhos dos terrenos. Porque, convenhamos, não podemos ter terrenos pequenos demais. Você já imaginou fazer uma edificação de 6, 8, 10 andares num terreno de 100 metros quadrados? Fica praticamente um palito construtivo. Fica um negócio complicado para gerir acesso de portaria, escada, problema com incêndio. A gente tem uma série de restrições urbanísticas e de engenharia. Por isso, nós temos legislação, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que estabelece medidas mínimas para os terrenos. Terreno, que na linguagem técnica é lote. Então, nós temos lote. Tanto é que chama loteamento, que é o processo de dividir um terreno, lote grande, em lotes pequenos. Então, nós temos um lote. O lote mínimo estabelecido pela Lei 6766 de 1979 é de 250 metros quadrados.
Então, metragem mínima de terrenos, 250 metros. O legislador entendeu que esse é o tamanho mínimo para ter uma conformação urbana mais ou menos adequada. Não sei você, mas eu já vi um loteamento irregular. Já vi uma região de favelização. Você acha que a pessoa sem condição econômica, fugindo de um problema econômico ou qualquer coisa assim, vai sair medindo para fazer um loteamento desse tipo? Que a preocupação maior do cidadão é ver se da distância do terreno dele para o terreno do vizinho tem a área mínima legal? Você já tinha ouvido falar dessa área mínima legal, por acaso, para começo de conversa? Provavelmente não. E assim como você, milhares de brasileiros desconhecem a existência de uma metragem mínima. E aí, naquele exemplo que eu dei lá, veja que nem era numa região de favelização, né? Mas foi por um erro de mensuração mesmo. Suponha que eu queira adquirir aquela área por uso capião. Pode ou não pode? A legislação diz que não pode ter um lote com menos de 250 metros quadrados. Eu vou até o Poder Judiciário e digo, senhor juiz, não havia ninguém neste terreno, neste lote, houve uma medição errada, não sei o quê, e eu vou ficar com esse lote aqui, eu já estou aqui, tá, é meu, eu estou adquirindo ele por uso capião. O juiz pode ou não pode dizer? Pode. Ou, não. Tem no mínimo 250 metros quadrados? Não tem. Então não pode. Segundo, na legislação do parcelamento do solo rural, nós temos medidas mínimas também. O Estatuto da Terra, ele traz um regramento sobre o tamanho das áreas. É a Lei 4504 de 1964. Lá nos artigos 4º, inciso 4º e 5º, nós temos o conceito de minifúndio. Provavelmente você ouviu falar já de latifúndio. É um problema grande aqui no Brasil, concentração de terras. Mas pouca gente lembra da existência do minifúndio. O que é o minifúndio? O próprio nome já dá um indicativo bastante interessante. É o contrário do latifúndio. O latifúndio é que é terra demais. O minifúndio é terra de menos. Como é que faz para entender o conceito de minifúndio? É o conceito de módulo rural. Só que veja, o conceito de módulo rural, ele tem que variar de acordo com a área que nós temos no Brasil. Porque o conceito de módulo rural, ele é vinculado ao tamanho mínimo de uma área que permite a subsistência de uma família composta por 4 componentes. Resumindo, papai, mamãe e os 2 filhinhos. Então, 4 pessoas têm que serem capazes de tirar da terra sustento numa dada área. Agora, existem áreas mais produtivas e menos produtivas. Eu poderia estabelecer, nesse sentido, uma mesma medida para todo o Brasil? Não. Vamos pegar uma região que é altamente mecanizada, de agricultura mais antiga, né? Pegamos aqui, por exemplo, aquela área que passa do estado do sul de Minas Gerais, né, passando pelo estado de São Paulo, indo para o estado do Paraná. Essa é uma área. Segunda área, pega a ponta, o sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Pega o núcleo do estado do Amazonas. Pega o semiárido dos estados nordestinos. Pega a região de fronteira agrícola do Mato Piba, né, pegando lá os estados Tocantins, Piauí, Maranhão. Veja, são áreas completamente diferentes, porque o Brasil tem dimensões continentais. Você falar de produtividade média de terras na Alemanha é uma coisa, no Brasil é outra. Então não tem como eu estabelecer uma área mínima. O que o Estatuto da Terra faz? Ele fala, olha, depende. Nós vamos analisar as condições morfológicas, geográficas, que é aquilo que muita gente às vezes escuta falar em relação a vinho, o terroir. O terroir nada mais é nada mais são do que as condições de uma determinada área. É um lugar mais alto, mais baixo, mais chuva, mais minerais, menos minerais, mais produtividade, menos produtividade. Cada área tem um terroir diferente.
têm características de solo diferentes. E isso significa uma produtividade também diferente. De tal modo que o módulo rural ele é variável. Só para matar a sua curiosidade, nós temos diferenças muito grandes em relação ao módulo rural no Brasil. Por exemplo, há algumas regiões agrícolas próximas às grandes metrópoles, São Paulo, Rio, BH, o módulo rural é de 4 hectares. Em outras regiões, por exemplo, de solo mais pauperizado, agricultura na região amazônica, esse módulo rural é de 200 hectares, 4 para 200. O que é um minifúndio? Menor do que o módulo rural. Portanto, 100 hectares pode ser um minifúndio, dependendo de onde está. Em outros lugares, não. Aí o ponto é esse. Eu moro numa região dessas de grande metrópole e quero ter uma região produtora específica lá, né? Em outras palavras, eu quero comprar um sítio. E aí eu vou verificar no sistema registral e, enfim, não tem muito o que fazer. A área é muito pequena, é de 3 hectares, nesse lugar que é de 4 hectares. Tá. Posso ou não posso usucapi essa área? Esse é o grande questionamento que foi levado aos nossos tribunais. Porque a legislação de uso capião, Constituição, Código Civil, Estatuto da Cidade, Lei da Reforma Agrária, não mencionam mínimo, piso, só menciona teto. Determinadas áreas maiores que tal área não podem ser usucapidas nessas e nessas circunstâncias. Mas ninguém fala de área mínima. Por outro lado, a legislação de parcelamento de solo urbano e rural estabelece pisos para a segmentação, para o parcelamento. E aí é que surge a grande dúvida. Eu posso usucapi um lote de 100 metros quadrados? Eu posso usucapi uma área de terras de 2 hectares, onde o mínimo, o módulo rural é de 4 hectares? Pode ou não pode? Isso foi parar nos tribunais. Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça foram chamados a dizer: é possível uso capião de imóveis urbanos, imóveis rurais, com área inferior, respectivamente, às áreas para aquisição imobiliária rural e urbana? Ou seja, eu posso adquirir por uso capião, posse somada ao tempo. Veja, eu não estou falando das outras formas de aquisição de propriedade. Se eu for falar de um contrato de compra e venda, é possível fazer um contrato de compra e venda de uma parcela do meu lote inferior à da legislação urbanística, Lei 6766 de 79? Eu posso pegar um terreno meu de 300 metros quadrados, pegar 100 metros quadrados, vender para você e ficar com 200? Não dá. O oficial do registro imobiliário não vai registrar isso. Por quê? Porque a lei exige, no mínimo, aquela metragem específica. Entende? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: eu posso usucapi uma área que seja inferior à medida do lote, à medida do módulo rural? E a primeira decisão veio com o Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário de número 422349. O STF foi chamado a interpretar o artigo 183 da Constituição Federal em relação ao uso capião urbana. Então foi um cidadão que queria usucapi um lote com menos de 250 metros quadrados. Qual foi a decisão do Supremo? Ora, a Constituição estabelece área mínima? Não estabelece área mínima. Dentro do Código Civil brasileiro, nós temos, lá nos artigos 1238 e seguintes, a exigência de área mínima para uso capião em algum momento? Também não. E o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade coloca lá nos artigos 9 e 10 uma exigência de área mínima? Também não coloca. Bom, então não tem para que restringir. Por que haveria restrição? Porque nós, Supremo Tribunal Federal, estabeleceríamos uma restrição se nem a lei estabelece uma restrição?
o Supremo entendeu que é possível, sim, uso capião de área urbana inferior à medida do lote estabelecido na legislação federal. Vale mencionar que a legislação local pode alterar essa medida mínima. Então, depende. Isso é muito comum, por exemplo, em município pequeno. Em alguns municípios pequenos, bem pequenininhos, né, aqueles tipo Buracópolis assim, ou como dizia um tio meu, aquelas cidades de primeira, quando você engata a segunda já saiu da cidade, as áreas mínimas costumam ser menores, as áreas mínimas tendem a ser maiores. São aqueles terrenos grandes, porque na cidade pequena não tem muito sentido em fazer terreno pequeno, né? E aí se costuma ter área maior. Tem alguns, inclusive, algumas cidadezinhas que os lotes são bem grandes, né? Você passa assim, são lotes de 5, 10 mil metros quadrados às vezes. Mas é possível fazer uso capião? O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim. Inclusive, nós tivemos uma mudança legislativa depois dessa decisão do Supremo, no Estatuto da Cidade, que estabelece uma hipótese de uso capião para áreas irregulares. É a chamada uso capião regularizadora. Ela foi aprovada há alguns anos e a pretensão é justamente facilitar a regularização de áreas. Muita gente brinca e fala que essa mudança legislativa veio de um anseio do Distrito Federal, porque no Distrito Federal nós temos um problema fundiário de irregularidade muito grande, por conta da formação do solo do Distrito Federal. E aí a aprovação dessa legislação tornou mais fácil a regularização dessas terras urbanas, né? E nessa mudança legislativa, nós temos que é possível regularizar uma área urbana desde que cada lote individual não seja superior a 250 metros quadrados. Então, esse lote, ele evidentemente vai ser pequeno. Há uma perspectiva de que isso se aplique, por exemplo, a várias dessas regiões favelizadas, né? Que nós temos uma pequena invasão e essa invasão de terras acaba se tornando uma comunidade, né? Que é o jeito do legislador chamar de um jeito um pouco mais bonito a região favelizada, né? Porque favelizada gera esse estigma e aí o legislador optou pelo termo comunidade, né? As comunidades lá. Então são essas regiões informais. E a probabilidade de ter um terreno, um lote menor do que esse é muito grande. Então veja que o próprio legislador ele já vem estabelecendo certas salvaguardas em relação à possibilidade de uso capião. Só que aí ficou a questão de imóvel rural, porque o STF não foi chamado a decidir sobre imóvel rural, foi chamado apenas a decidir sobre imóvel urbano. E aí a pergunta permaneceu, tá, pode imóvel urbano, mas e pode imóvel rural? Lá naquela região específica, o INCRA estabeleceu, porque é o INCRA que vai fazer isso por meio do GUT e do GEE, que são 2 graus, né, grau de utilização da terra e grau de exploração econômica, né, para verificar o tamanho mínimo do módulo. Um módulo na minha região é um módulo de 100 hectares, 50 hectares, 10 hectares, não importa, 10 hectares. E aí eu quero fazer uso capião de 5 hectares. Pode ou não pode? A decisão do Supremo não fala nada. A decisão do Supremo fala de imóvel urbano apenas. E aí vem o STJ. O STJ, no recurso especial 1.040.296, oriundo do Estado do Espírito Santo, faz uma interpretação da legislação e leva em consideração a decisão do Supremo. Olha, a legislação rural não estabelece mínimo para uso capião. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível uso capião de lote urbano com área inferior à área dos lotes fixados, ou pela lei federal ou pela legislação local, por meio do Estatuto da Cidade, né? Ora, não faz sentido que possa haver uso capião com área menor urbana e não rural, não é? O STJ entendeu nesse mesmo sentido. Evidentemente, é possível a uso capião de áreas rurais
que sejam inferiores ao módulo rural. Então, mesmo que ali acabe se constituindo um minifúndio, não há restrição a essa forma de aquisição de propriedade. Agora, toma cuidado. Possivelmente, você pense a respeito da aquisição de determinadas áreas. Áreas públicas. É possível uso capião de área pública? Não. Desde a Constituição Federal de 1988, há o entendimento de que áreas públicas, em geral, não podem ser adquiridas por uso capião. A uso capião é apenas para áreas privadas, particulares. Em centavos de real, se eu não ligo para a minha terra e alguém passa a possuí-la, pode adquirir por uso capião. Agora, se o Estado não liga para a terra, não faz nada na sua área pública, não pode haver uso capião. Essa é uma das maiores discussões que nós temos entre civilistas e constitucionalistas, porque há uma divergência muito grande em relação a alguns civilistas que dizem que é contraditório o Estado exigir o cumprimento da função social da propriedade para os particulares, mas ele mesmo, o Estado, não cumprir essa função. Em outras palavras, eu, quando deixo o meu terreno a Deus dará, posso perdê-lo por uso capião. O Estado não. E isso é um problema crônico em muitas áreas. Nós temos, especialmente em áreas rurais, as terras devolutas, que são muitas, que até hoje não foi feita a discriminação das terras devolutas federais. Então temos muitos problemas com grilagem de terra pública. Por quê? Porque o Estado, enfim, acaba não agindo, né? E em áreas urbanas acontece a mesma coisa. Lembra que eu falei da uso capião regularizadora? Esse é um dos problemas graves dentro do Distrito Federal. Por quê? Porque no Distrito Federal há um número grande de áreas públicas. E aí? E aí, para quem possui, não faz diferença. Será área pública ou área particular, não é? Só que muito tempo depois a pessoa descobre que a área era pública. Pode ter uso capião de área pública? Não pode. Ficou famosíssimo um caso na capital federal envolvendo o Lago Paranoá. E aqui é para ver que uso capião independe de classe social. Tivemos esse caso clássico e que ainda encontra algumas discussões laterais no Poder Judiciário das pessoas que possuíam lotes de frente para o lago. Só que a orla do Lago Paranoá é uma área pública. E as pessoas cercaram e transformaram em área privada. Pode? Não pode. Cabe uso capião? Não cabe. Até que chegou num dado momento que o governo do Distrito Federal fez o quê? Retomou a posse de suas áreas e determinou a demolição completa de todas as estruturas construídas que invadiam a área pública. Não pode haver uso capião de área pública, portanto. E isso é um problema no nosso sistema. O que ocorre é uma tentativa do Estado, às vezes, de legitimar a posse por outros instrumentos. E existe legislação própria. Mas aí eu estou fugindo um pouco da nossa discussão sobre a uso capião relativa a áreas pequenas. Tá? E eu quero chamar a sua atenção para o recurso especial de número 37.906, também do Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui está em todas, em relação ao uso capião. O que aconteceu nessa situação? A pessoa pretendia a uso capião de bens pertencentes a uma sociedade de economia mista. E aí é necessário retornar à teoria geral do direito civil. Sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público? Pessoa jurídica de direito privado. Pode uso capião contra pessoa jurídica de direito público? Não pode. Pode uso capião em relação a pessoa jurídica de direito privado? Pode. Sociedade de economia mista é o quê? Pessoa jurídica de direito privado. Pode uso capião em relação a uma sociedade de economia mista? Pode. Então, muita cautela, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, tudo que é do Estado não pode passar por uso capião. Calma lá.
Sociedade de economia mista tem um componente estatal grande. E eu aqui não quero entrar nas questões que envolvem direito administrativo, direito constitucional, evidentemente. O meu foco aqui é em relação ao uso capião. Mas esse é o entendimento que vem da Constituição Federal e de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Não pode haver uso capião de bem público. É uma situação de mera detenção. Mas, se estivermos a falar de uma pessoa jurídica de direito privado e aquele bem não estiver afetado a uma função pública, aí a coisa muda de figura. Aqui, muita cautela, mas muita cautela mesmo. Tá? Por quê? Porque veremos determinados bens que têm cara de serem bens privados, mas que não são. São bens públicos e que, portanto, não permitem uso capião. Vou dar um exemplo. Os bens imóveis que estão contidos no programa Minha Casa Minha Vida. Esse é um programa habitacional do governo federal que permitiu a construção massiva de imóveis Brasil afora. E nós tivemos pontos positivos e pontos negativos com a realização desse programa de habitação. Foi um sucesso em muita coisa e um fracasso em outras tantas coisas. Um dos problemas foi com construtoras grandes que paravam as obras no meio do caminho. A construtora quebrava, enfim, acontecia alguma coisa com aquela construtora e eles não terminavam a edificação. Ou terminavam e não havia expedição do habite-se. A casa ficava fechada. Isso judicializou muito, deu muito problema. Mas aqui do ponto de vista da uso capião, essa casa que está sujeita ao programa Minha Casa Minha Vida pode passar por uso capião? O Poder Judiciário falou não. Por quê? Porque esse é um bem público. E os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Então, cautela. Tudo isso que eu falei de aquisição de propriedade em relação a áreas pequenas vinculadas ao módulo rural e vinculadas ao lote da Lei 6766, só se aplicam aos particulares. Eu não posso aplicar essas regras em se tratando de bem público, porque bem público não é passível de uso capião. Então, isso é extremamente importante. E eu friso mais uma vez que aqui há uma discussão. Há um número grande de civilistas que defendem a possibilidade de haver uso capião de bem público. Mas essa não é a perspectiva que a jurisprudência brasileira adota. E se você pegar a literatura jurídica na área do direito administrativo, verá que ninguém fala que isso seja possível. Todos dizem não pode uso capião de bem público. Só essa cautela que é extremamente importante. Então, sempre fazer essa diferenciação entre os bens particulares e os bens públicos. Nos bens particulares, possível uso capião, mesmo que em área inferior à metragem mínima, possível. Não há nenhuma restrição. Que tal a gente resolver o quiz a respeito dos conteúdos da nossa aula? Vamos lá, para a questão de número 1. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ. Letra A. É proibida a uso capião de quaisquer bens públicos. Letra B. É permitida a uso capião de quaisquer bens públicos? Letra C. É permitida a uso capião de bens públicos autárquicos? Letra D. É proibida a uso capião de bens públicos em geral, havendo exceções. E aí, qual é a resposta correta? A resposta correta é a alternativa A. Não é possível uso capião de nenhum tipo de bem público. Tem bens que têm cara de serem públicos, mas não são. Se são particulares, permitem uso capião. Tem bens que têm cara de serem bens particulares, mas são bens públicos. Se são bens públicos, não permitem uso capião. Em outras palavras, quem vê cara não vê uso capião. Se você vê a cara do bem, isso é irrelevante. O ponto é saber que tipo de bem é. Se é bem público, não tem uso capião de jeito nenhum. Vamos para a questão de número 2 do nosso quiz.
Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, quanto a imóveis com área inferior à prevista na legislação específica a uso capião, letra A, é permitida àqueles situados em zona rural, mas não em zona urbana. Letra B, é permitida àqueles situados em zona urbana, mas não em zona rural. Letra C, é proibida àqueles situados em zona rural ou urbana. Letra D, é permitida àqueles situados em zona rural ou urbana. Qual é a resposta à questão de número 2? A assertiva D. É possível uso capião em área inferior à metragem mínima exigida por lei, tanto em zona rural quanto em zona urbana. Não importa o que está previsto na Lei 6766 de 79 e nem o que está previsto no Estatuto da Terra com as regulações específicas em cada área do país por meio do INCRA. Em quaisquer dessas situações, é possível a aquisição de área com metragem inferior à mínima. Isso porque a aquisição de propriedade por uso capião é uma aquisição originária, ou seja, é como se fosse a primeira vez que aquele imóvel tivesse sendo adquirido. Fazendo uma analogia com as pessoas, é como se aquela propriedade fosse Adão e Eva, os primeiros humanos. Então, como eles são os primeiros, como a aquisição de propriedade é a primeira, não tem restrição à área. Até porque não havia tamanhos mínimos ou máximos de áreas, seja urbana, seja rural, lá muito antigamente. Vamos à terceira questão do nosso quiz. As áreas mínimas, em regra, de áreas urbanas e rurais são, respectivamente, letra A, 250 metros para a área urbana e o módulo rural para a área rural. Letra B, 200 metros quadrados para a área urbana e um módulo rural para a área rural. Letra C, 250 metros quadrados para a área urbana e 2 módulos rurais na área rural. E letra D, 200 metros quadrados para a área urbana e 2 módulos rurais para a área rural. E aí, qual a resposta a essa questão? Você lembra dos detalhezinhos? Assertiva A. A Lei 6766 de 1979 exige no mínimo 250 metros quadrados. Essa área pode ser alterada pela legislação local? Sim. É possível que a legislação local estabeleça de modo diferente. Mas no caso de ausência de legislação local, eu aplico a lei federal, 250 metros quadrados. Por outro lado, na área rural, a opção do legislador foi diferente. Ao invés de estabelecer uma área mínima de antemão, ele estabeleceu um protocolo para encontrar a área mínima, que é o módulo rural. Um módulo rural. Menos que isso, é um minifúndio. Qual é o tamanho do minifúndio? Depende da região do Brasil. Regiões de agricultura, por assim dizer, mais forte, terão áreas mínimas menores, porque permitem produzir mais com menos. Áreas que não têm um solo tão adequado ou que não têm uma cultura de agricultura mais estabelecida, precisarão de áreas maiores, né? Basta pensar no exemplo da pecuária. A pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Elas se valem de áreas diferentes, a depender do tipo de pecuária que vai ser estabelecida ali, praticada naquela área específica. Pois bem, vamos lá resumir o conteúdo da nossa aula. O primeiro ponto que você precisa lembrar é que bem público não pode passar por uso capião. Não interessa que bem é. Se for um bem particular, é possível se falar em uso capião. Se for área rural, temos média área mínima estabelecida em lei. Se for área rural, temos o estabelecimento na lei, mas é o INCRA que vai fixar essa medida. E a nossa jurisprudência entendeu que sim, é possível usucapiar uma área de terras, seja rural, seja urbana, mesmo que ela seja inferior a essa metragem mínima.
Porque nós estamos diante de um modo de aquisição de propriedade originário. E o legislador nunca fixou área mínima para aquisição de propriedade por uso capião. Fixou área mínima para aquisição de propriedade por meio de títulos de ingresso diversos, como é o caso do contrato de compra e venda. Não perca, na nossa aula que vem, a continuidade desse passeio pelo Código Civil brasileiro contemporâneo e todas essas perspectivas bastante ricas. Na nossa próxima aula, vamos falar um pouco sobre direito de família. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.